Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Seja bem-vindo a mais um Religare Podcast. Aqui com o objetivo de reconectar as ideias, justamente como o nome do canal diz, religar, né? A gente está aqui com o objetivo de conhecer novas pessoas, entender o caminho espiritual delas e hoje não é diferente. Aqui eu tô com a minha antiga terapeuta, ela trabalha com terapia, é incrível, aprendo muito e aprendi muito com ela. Ela faz parte da metodologia Patchwork, trabalha com meditação e tantas outras coisas que a gente vai conhecer aqui um pouquinho. E sem mais delongas, seja bem-vinda, Luceli. Prazer estar aqui com você, Matheus. Estou muito feliz. A gente está fazendo essa troca, essa conversa juntos. Fazia tempo que a gente não se via. Total. Pô, Luceli, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença. Para mim é uma satisfação gigantesca. Depois de tanto que a gente viveu juntos, assim, poder abrir esse espaço para conversar e, como eu falei até agora, logo no comecinho, agora eu quero conhecer um pouquinho mais da Luceli, né? Você já conhece tudo de mim, agora eu quero conhecer um pouquinho de você, não é mesmo? Luceli, eu conheço já você um pouco. Se apresenta para o público quem que é a Luceli, o que ela faz. Bom, meu nome é Luceli Queriquian, eu sou terapeuta da metodologia Patchwork, sou também mãe, avó e vivencio todas essas coisas com muita alegria. Eu gosto muito do trabalho que eu faço no Patchwork, é um trabalho que eu faço há muitos anos e foi uma formação que primeiro foi para mim de desenvolvimento pessoal e depois eu pude oferecer e compartilhar com atendimentos individuais e em grupo um trabalho que engloba tanto o mental, o espiritual, o emocional, o físico. É um trabalho completo. Interessante você falar isso porque eu até quando eu te encontrei foi justamente porque eu vi que essa metodologia ela abrangia e além só da parte, você me corrija se eu estiver errado, da psique, né? Ela abrangia o ser humano como um todo, né? E não só algo específico ali, até porque o ser humano ele precisa englobar tudo dentro dele, né? Para ele ser pleno, podemos dizer assim, né? Sim. Trabalha o teu desenvolvimento a nível emocional, a nível espiritual, a nível mental. Então, trabalha de forma bem completa mesmo. Legal, legal. Pô, Luceli, então já começando aqui, eu queria conhecer um pouquinho como foi a Luceli. Teve algum start na sua vida quando você pensou assim, falou, opa, a espiritualidade existe? Teve algum momento ali na sua vida que teve essa chavinha, essa virada de chave? O momento que virou essa chave para mim foi quando eu descobri que a espiritualidade era uma parte minha, uma parte da minha energia, né? E porque eu sempre achei que espiritualidade estava ligada à religião. Eu teria que desenvolver isso em alguma religião. E isso era uma coisa que para mim não me entusiasmava, me afastava. Então, quando eu descobri que era minha e que eu podia desenvolver e trabalhar com isso do meu jeito, eu abri as portas mesmo para esse desenvolvimento. Você, quando rolou isso, assim, teve algum momento em específico que você falou, opa, eu não preciso fazer parte de uma religião? Teve algum momento em especial, assim? Você se recorda, assim? Trazer esse... Sim, imagino que é um marco, né, na nossa vida. Eu me lembro, tenho a imagem desse momento, assim, foi numa conversa com um professor de shiatsu que eu tinha no momento. Que legal. E ali você falou assim, opa, que legal, que eu não preciso fazer parte de algo... Foi uma libertação, sabe? De não ter que estar vinculada a qualquer religião. Embora eu fui criada na religião cristã e eu acho que eu tenho essa ligação com o cristianismo mais na ideia mais pura, né? De amor ao próximo, sim. Não no sentido de uma doutrina, assim. Não como doutrina, exato. Não como doutrina. Então você já vem de uma família mais espiritualizada, podemos dizer assim, que já tinha essa... Sim. A minha família era muito interessante, porque o meu pai era da religião presbiteriana e a minha mãe católica.
Então, eu, quando criança, eu frequentava os dois lugares. Tanto os cultos presbiterianos quanto as missas católicas. Então, para mim, nunca foi uma coisa, sabe, separada. Tava tudo bem, tanto num lugar quanto no outro. Eu acho que eu já comecei com essa ideia, né, de inclusão. Imagina, né, por ter duas linhas diferentes e ter poder trafegar entre dois lugares diferentes, já traz uma ideia de escolha, né? Não tem, você tem que seguir aqui, né? Já não traz essa pressão do Não tinha, né? Não tinha essa pressão. E eu gostava de ir nos dois. Eu achava ótimo. E aí, quando você foi crescendo e se aprofundando nessas duas linhas, no shiatsu que você falou, opa, eu não preciso seguir essa linha para ser espiritual. Sim, eu não preciso estar numa doutrina. Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia eu vejo muito, né? Que tem religiões, tem muitos caminhos, eu acho, muitos, né? E você precisa estar onde você sente uma empatia, onde fala com seu coração. Onde você se sente em paz, né? Onde aquilo faz um sentido para você, né? E as doutrinas sempre têm, sei lá, eu vou dizer, muito ego, eu acho, a maior parte, né? Então, eu acho que é um outro momento que a gente está vivendo, de poder estar isso mais amplo, de desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo, de estar junto com todo mundo. É interessante você trazer essa ideia porque eu fico pensando aqui, parece que assim, a espiritualidade, né, ela não está fora, ela está dentro, né? É tudo e é individual ao mesmo tempo, né? É individual, mas ao mesmo tempo ela une, né? Ela não separa. Quando você está nessa energia amorosa, né? Que é potente, não tem separação, né? Tem inclusão. Tem o desejo de entender o outro, de cooperar, de gentileza, enfim, é uma outra vibração. E isso se conecta também com o que você trouxe da ideia da presbiteriana, do cristianismo, dessas ideias de amor, né? Isso se conecta, né? No fim das contas é tudo a mesma coisa, né? Interessante isso, né? Bom, eu acho que a verdade do espiritual, a verdade, vamos dizer dessa forma, né? É uma só. Cada religião encara de uma forma. Tem muitos jeitos de olhar essa verdade, mas ela é uma só. Todos esses caminhos levam para um lugar só. E esse lugar só, o que é para você? É o amor, de todos se amarem, de estarem juntos, de unidade? Esse caminho, o que seria, assim? Eu acho que, primeiro, é unidade mesmo, né? É você reconhecer que estamos todos interligados, né? De forma amorosa. Isso não é fácil, né? Mas eu acho que tem muitos grupos trabalhando nessa intenção. E são notícias que a gente pouco vê. Mas eu acredito que isso está cada vez mais se expandindo e que tem muita gente trabalhando com a intenção de que a gente tenha um mundo melhor. E é legal isso porque, assim, eu vejo assim, pelo menos, quem está nesse trabalho, né, não está afim de ficar mostrando para o outro que faz esse trabalho, quem está sério, né? As pessoas fazem porque elas são, né? Como a gente tinha conversado antes, né? Do que a gente vai explorar um pouquinho da sua página no Instagram. O seu objetivo não é, vamos chegar em todo... Não, é fazer um trabalho bonito e sincero, que isso naturalmente vai chegar nas pessoas, né? O objetivo, ele não é chegar nas pessoas, mas é ter algo puro e sincero, né? O objetivo é compartilhar o aprendizado, o desenvolvimento e tudo que nós trabalhamos juntamos de recursos, como trabalho pessoal, né? E oferecer isso para que outras pessoas possam se beneficiar também, né? Possam entrar na mesma onda. Legal, Luceli. E
Quando rolou esse lance do shiatsu, que, pô, imagina, deve abrir uma porta, né? Igual aquela porta que nunca mais se fecha, né? Aquela portinha gostosa de se abrir, né? Foi uma porta no começo, mas depois virou um portal, né? Porque daí muita coisa aconteceu. E o que aconteceu, assim? Como que foi, assim, a partir desse momento, o que veio na sua cabeça? Que caminho você pensou em seguir? No sentido mais espiritual mesmo, não... Então, você sabe, nunca foi muito planejado. As coisas foram acontecendo. Então, eu entrei no grupo que frequentava os workshops do Robert Rapé, que era um holandês que falava de espiritualidade. Isso nós estamos falando do ano de 1990, nesse ano, nessa fase, né? Que imagino que isso nem era... Hoje em dia, esse é um assunto que muitas pessoas falam, né? Mas imagino que na época era pouco se falava, né, sobre esses assuntos. Era pouco se questionava isso, né? Eu gosto de pensar que eu fui da turma que começou, sabe, assim? E fico muito feliz de ver como isso se expandiu. Que hoje em dia é uma coisa que... Se você abre um Instagram, você vê muita gente falando, muita gente dando depoimento, muita gente trabalhando nessa área, em todas as áreas, né? Porque no começo, sei lá, uma pessoa que trabalhava num financeiro não falava em fé, né? E hoje é uma coisa absolutamente comum, né? Ainda bem. Tá. Está no âmbito comum, né? As pessoas podem conversar com isso livremente. Claro, né? Existe um ou outro ali que ainda julga, né? Falo porque eu penso que é algo que muitas das coisas do que se conversa na espiritualidade, a ciência não explica, né? Mas é algo que é de dentro, né? Não é de fora, né? Mas eu também acho que a ciência está bem mais interligada com a espiritualidade hoje em dia do que já esteve, né? Eu acho. Tem uma abertura maior, geral. Eu acho que, assim, a energia para a experiência da espiritualidade está muito mais aberta. Então, por isso é que tem tantas pessoas que estão se conectando, né? Mas a minha história, depois de eu entrar para esse workshop, eu trabalhei 14 anos numa livraria que chamava Espiro, que tinha a ver com espiral, né? E que era de todos esses assuntos ligados a desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, enfim, a todos esses assuntos. Então, foi um lugar onde aprendi muito, foi um lugar muito rico, minha experiência. E nesse período eu fiz a formação do Patchwork. Foram 9 anos de formação. E dentro dessa livraria, quando você entrou, esse portal que já tinha aberto ali atrás, que foi no shiatsu, aí depois com esse, como ele chama, Robert Rapé? Com Robert Rapé, isso só foi se ampliando? Você só foi... porque é interessante, né? Você se liga nisso e aí você... trabalha num lugar que é sobre isso, né? O universo contribuiu nesse sentido. É interessante, né, Matheus? Porque quando você está envolvido, né, vivenciando as coisas no dia a dia, você não tem muito esse lugar de que você, agora eu tô, sabe? Assim, não era. Era uma coisa que foi acontecendo mesmo. Mesmo a formação do Patchwork, no começo, eu achava que eu não ia fazer e tudo foi acontecendo para eu fazer. Apareceu, sabe assim, o dinheiro que eu precisava, apareceu, tudo foi acontecendo. Então, eu acho que assim, foi uma porta que abriu, mas de repente ela virou um portal, e eu fui, né? Acho que teve isso também, né? Que eu topei, eu banquei. Você esteve aberta eu banquei esse caminho, isso eu fiz, sabe, assim, com uma confiança. Você perguntou da fé, né? A gente falou sobre fé, né? E para mim, fé é o lugar onde você não tem dúvida. É quando você fica num lugar onde você não duvida que aquilo é verdadeiro. Né? E eu, na formação do Patchwork, eu tinha um lugar que não tinha o que me segurasse. Porque eu participei de todos os módulos de formação, podia, não podia, sempre tinha alguma coisa que acontecia no meio do caminho, mas as provas que o universo nos traz. Todos os desafios, nunca era a hora de ir, eu sempre fui.
Então, é interessante isso, né? Porque parece que vem uma força interna que ninguém te segura. E também não se explica, né? Não é algo que não assim, é algo racional. Não é algo vou racional. dar uma aula de força interior, não dá, né? Não é racional. Mas eu acho que assim, esse lugar onde ninguém te segura quando você tem uma decisão, eu acho que as pessoas sabem, conhecem esse lugar, cada um acho que experimenta de formas diferentes, em situações diferentes, né? Legal, é interessante como você esteve aberto para o mundo espiritual, né? Como se Sim. quando você esteve aberto, ele trouxe seja os símbolos, as oportunidades, as provas, tudo meio que acontece ali quando você entende que existe esse mundo menos palpável, né? E para mim não tinha como ficar fora dessa experiência, assim, não tinha essa opção, né? Era o seu propósito mesmo. E tem uma coisa interessante, assim, se eu pensar na minha vida sem essa parte, é como se ela ficasse em preto e branco, sabe? Assim, não tem cor, não tem brilho, não tem... Para mim é muito importante. É como se o mundo espiritual fosse você não conseguiria se desligar dele para viver outra coisa, né? E eu acho que no começo a minha busca era me religar mesmo. Estou falando religar, minha busca era me religar. E eu acho que o meu movimento a partir disso sempre foi o prazer, a alegria de ver as pessoas, de ajudar as pessoas a se religarem, seja na livraria, nos livros que as pessoas iam conhecendo e com isso fazendo mudanças e abrindo a percepção, né? Quanto no trabalho individual e em grupo que eu fiz a partir do Pétulo. É como se você aproveitasse todas as oportunidades da sua vida para se religar e ajudar pessoas a se religar. Você não precisa estar fazendo necessariamente no seu trabalho, você fazia isso no seu dia a dia, né? Seja para indicar um livro, seja para com uma pessoa como paciente, em tudo. Você via tudo como uma oportunidade, era mais ou menos por aí? Eu não pensava assim. Só era, né? Só era. Eu não pensava isso. Aqui a gente tenta trazer para o mundo concreto, né? Mas foi o que aconteceu. Me dá a sensação de que a intuição dentro de você estava a todo vapor, né? Tipo, você deixou essa intuição jogar o jogo, né? Eu acho que eu fui aprendendo a confiar na minha intuição. Porque às vezes, no começo, quando você tem uma intuição, você duvida dela, né? Será que é mesmo, né? E eu fui aprendendo, porque daí você tem que testar, né? Não tem outro jeito. Vem uma coisa na sua cabeça que você tem que fazer e você acha aquilo tão absurdo, né? Mas aquilo fica se repetindo e aí uma hora você tem que experimentar para ver o que acontece, né? Para ver o que aquilo vai trazer. Então, eu acho que eu precisei fazer essa experiência algumas vezes e aí eu fui aprendendo a confiar na minha intuição, a não duvidar dela, sabe? Assim, quando vem uma coisa forte, a seguir, embora você não sabe para onde. E entrando nesse assunto de intuição, Luceli, o que é para você a intuição? O que é isso? Porque é difícil, né? Eu fico pensando assim, claro que é muito mais difícil botar em palavras, né? Porque a intuição só é, né? Mas como é a intuição na sua vida? O que é isso? Olha, eu acho que é uma voz conectada com a sua parte que está conectada com a energia maior. Com seu eu, no Pétulo a gente diria seu eu superior, né? Como se tem uma parte da sua energia que está conectada com o todo. Eu acho que vem daí. Como uma guiança, vamos dizer isso. Não é só, então, a Luceli ali. É o universo todo em forma de Luceli, podemos dizer assim ou não? Eu acho que é a minha experiência. A experiência que eu preciso. É uma intuição da experiência que eu preciso. Eu acho que tem um grande plano, uma grande ordem divina. Eu acredito nisso, tá?
E disso eu não duvido disso, porque senão eu não consigo entender Essas vozes. tantas coisas, não só essas vozes, tantas coisas que acontecem, que eu vejo à minha volta e que às vezes você não tem uma explicação. Então, para mim tem uma grande ordem divina orquestrando, tá? É assim que eu vejo. Então eu acho que essa grande ordem divina, no meu eixo, no meu canal, é que me manda essa voz, essa intuição, para as experiências que eu preciso, para o aprendizado que eu preciso, para o desenvolvimento que eu preciso. Porque eu acho que enquanto a gente está aqui, a gente está aprendendo e desenvolvendo. Ninguém fica pronto. Total. E essa intuição, muitas vezes, pode ser confundida com o ego, né? Porque na nossa cabeça, eu falo por mim, tá? Tem milhares de vozes, né? Tem a voz ali da intuição, tem uma voz ali da mente querendo burlar o sistema. Como a gente consegue diferenciar isso? Tem alguma maneira de saber diferenciar esses dois polos? Nessas horas eu penso que é bom se aquietar, silenciar, respirar e ver de onde estão vindo essas vozes, né? Da sua mente, do seu ego, fazer essas perguntas internas, sabe? Tentar decifrar isso dessa forma, silenciar, se aquietar. Talvez um lugar na natureza onde você possa se conectar, se não for possível, num lugar onde você possa silenciar. E se ouvir, né? Porque daí, vamos lá, aterrar. Né? Se sentir bem presente no corpo. Eu lembro quando a gente estava junto, eram esses papos, né? Do aterrar, né? Porque às vezes a gente quer o mundo, quer tudo e esquece que a gente precisa ouvir um pouco a nossa voz de dentro, né? Que é isso que você está trazendo aqui, né? Porque sim, tem essa coisa. Por isso que eu falei, tem hora que você tem que testar. Você tem que ousar testar uma voz que está ali e que você não faz sentido. E aí essa intuição, e trazendo para esse lado agora da intuição, que eu acho que é o mais importante, mais do que o nosso ego, ele te levou para todos esses caminhos que arrastaram com você até hoje, no patchwork, foi essa intuição? Quando você começou a dar vazão para ela? Eu nunca olhei dessa forma, mas eu acho que sim. Porque, como eu te falei, parece uma guiança mesmo, sabe? Uma coisa que você vai... Não tem uma explicação racional, não, né? Não Lógico tem. que eu estou tentando trazer um pouco mais pro racional, mas... Não tem uma explicação racional mesmo. Como eu falei, eu acho que é o seu caminho, aquele que você está aqui para trilhar. Justo. A intuição é maravilhosa, ainda mais quando a gente não deixa de racionalizar essa intuição, porque... Exato, aí atrapalha. Quando a gente controla, quando a gente coloca isso por escrito ou tem... Aquilo já não é, né? Mas você já teve experiência de que vem uma voz forte e que você não consegue não seguir? Cara, eu tive até num dos episódios, né? Que eu tava conversando com a pessoa, tal, e aí ele entrou num assunto que eu, cara, não sabia nem como explorar aquilo, porque eu não fazia a menor ideia. E eu comecei a conversar com ele, sabe quando eu comecei a falar coisas que eu falei, meu... Onde veio? Que é isso, sim, sabe? Só foi, sabe? Não tenho muitos desses momentos, mas quando estão, você vê que, cara, é muito doido, né? Muito doido, porque aí você volta, você quer pensar sobre aquilo, aí você já perdeu aquele momento, né? Porque não é racional mesmo. Pô, Luceli, e aí quando você chegou... com toda essa intuição, vamos dizer, aflorada no patchwork. E o patchwork me parece que é um dos pontos chaves ali na sua vida de compreensão desse universo. O patchwork me deu base, né? Porque você trabalha em cima de textos, né? Me deu base e me deu rumo mesmo, sabe? Para tudo isso.
né, para organizar isso dentro de mim, como um método de desenvolvimento pessoal mesmo, que eu vivencio, que eu acho que hoje faz parte da minha forma de ver o mundo e que eu vivencio com tudo que acontece na minha vida, assim, com os desafios, com as coisas boas, enfim. Eu tenho esse olhar, tenho essa visão a partir do trabalho do Petro, da metodologia que o Petro traz. É como se... legal, você descobriu que existia um mundo espiritual, legal, tem todo esse mundo, mas precisa de um método, um ensino, um espaço que te mostre um caminho, né? No sentido mais profundo, eu tô falando aqui da religião, do religare, né? Como se tivesse um métodozinho de falar, olha, é assim, assim, assado, vamos te ajudar, assim, a dar a vazão para toda esse universo desconhecido, né? Para mim foi. E assim, eu tenho uma coisa interessante, porque eu não quis fazer outras formações como terapeuta. Eu não tinha o mesmo chamado que eu tinha para o Petro. O Petro foi uma coisa muito forte para mim, assim, sabe? Como eu falei, não tinha não ir. Não existia essa possibilidade, né? Não existia a possibilidade de não estar presente na formação. E sempre, né? Porque desde que eu fiz a formação, eu trabalho, já são mais de 20 anos, sempre trabalhei tenho cliente, tenho grupo, nunca parou de fluir na minha vida. Então, e como eu tive esse chamado forte para o Petro, as outras formações, eu acho legal, sabe? Assim, eu gosto, participo, sabe? Tá tudo certo. Mas eu não tive vontade de fazer, nenhuma. Minha formação é o Petro raiz, vou dizer isso. É o Petro. E quando você diz que esse chamado, como que chegou esse chamado até você, assim? Onde você descobriu que existia o patchwork? O patchwork foi trazido para São Paulo pela Ana Maria Gavazzi, e que fez uma regional São Paulo. Aqui existe uma regional São Paulo e existem regionais acho que no Brasil todo. É do Brasil? Não, veio dos Estados Unidos. Meus professores, como eu fui a primeira turma de São Paulo, meus professores eram americanos. Eles vinham dar a formação aqui, começou nos Estados Unidos, com a Eva Pierracos. E então, agora, depois nós temos professores formados aqui. Mas na época que eu fiz, os professores vinham dos Estados Unidos dar a formação para nós. E antes de você conhecer o patchwork, essa metodologia, já tinha aquele clique de, pô, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero ser terapeuta, eu quero poder ajudar? Não. O patchwork que abriu esse... Porque a minha primeira formação foi publicidade. Eu fiz na época da faculdade, quando tinha 19 anos, eu fiz publicidade, me formei em publicidade na FAAP. E depois fiquei um tempo sem trabalhar, e daí voltei já com tudo isso. Teve algum clique ali de, olha, isso aqui é o que me movimenta, é o que... Sim, tinha um desejo de continuar nesse trabalho e sempre numa coisa assim, mas agora não é a hora, não, mas será que vai dar, sabe, assim? Mas você já sabia que, assim, que você queria trabalhar com isso, com pessoas, com... Quando eu comecei a frequentar a formação, Não, eu digo antes de entrar no patchwork. Não, assim. Não tinha. Você começou a elaborar... Eu fui, sabe, assim, eu fui seguindo como aprendizado mesmo. Um caminho, como aprendizado, e mesmo na formação tinha momentos em que eu não sabia se eu ia trabalhar com pessoas, se a formação era só para mim. Porque, lógico, é uma vivência, é um aprendizado, você se trabalha para trabalhar com as pessoas, né? Não é uma coisa só técnica, só de racional, tem tudo. E você se trabalha. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Porque não fica uma coisa a nível mental, fica uma coisa que você vivencia, que você experimenta. E antes de você fazer isso com alguém, nada melhor do que fazer consigo mesmo. Eu acho que dá outro tom para o seu trabalho com outra pessoa, porque você se experimentou. Você viu que aquilo funciona dentro de você para você ir trabalhar com outras pessoas, né? Sim. Isso
É importante e é interessante, né? Saber essa sua vivência, né? E o que te tocou no patchwork? Assim, o que é o patchwork? Assim, o que trabalha essa metodologia? Assim, qual que é as coisas que te tocaram e a base, podemos dizer assim, dessa metodologia? Eu acho que é o desenvolvimento pessoal mesmo, né? Quando você vai percebendo que você vai se trabalhando, é como se assim. Agora eu lembrei de uma coisa, bem no começo do patchwork, que eu fui percebendo que eu ia além dos textos, ia participando dos trabalhos e que outras coisas iam acontecendo na minha vida onde eu não estava mexendo, mas que precisavam ser movimentadas. Sabe, assim? Sim, sim, sim. E é isso foi uma das coisas que foi me encantando. Que eu fui percebendo que eu ia me aprofundando, ia me dedicando, e o resto ia andando também. Sabe? Sem eu colocar especificamente a mão, sabe? Então, isso foi uma das coisas que me encantou. De você perceber que está interligado, sabe? Que não é uma coisa separada. O que você faz é um movimento que engloba toda a tua energia. Como eu falei, emocional, mental, espiritual, e isso faz um movimento. E dentro do patchwork você trabalha todos esses níveis? Sim. Espiritual, mental? Sim, eu trabalho e mesmo eu acho que assim, e mesmo no físico eu acho que eu sempre tenho um aconselhamento para o físico, porque eu acho que isso é fundamental. Estamos aqui, né? Nós estamos aqui, você precisa ter um corpo forte, sabe? Você precisa estar aterrado, você precisa estar atento para o seu corpo, porque ele também te dá sinais. Ele também faz parte da sua intuição. Total. Não é? É. E é interessante nisso, eu comecei a estudar uns tempos atrás o Mindfulness, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre você estar atento ao corpo e que às vezes você sente aquela dorzinha e não necessariamente é só uma dor física, né? Às vezes é algo um pouco além daquela coisa concreta que você está sentindo, né? Tem essa história de que o corpo fala, né? É. Eu acho que fala mesmo, né? Mas ter essa atenção, é um cuidado com você mesmo quando você começa a se perceber, né? E daí isso também se transfere para fora, né? Quando você começa a cuidar de você, a se perceber, a ver o que acontece com o teu corpo, se você, sabe? Porque tem essa interligação. Ela é forte e ela é presente. Quando você entrou no patchwork, sei lá, como que foi essa Luceli antes de entrar e aí depois que começou a aplicar essas coisas, assim, o que é, quando eu falo assim, essa transformação, o que é? Era algo na sua rotina? Era algo que já fazia parte dela? O que era isso, assim, essa Luceli antes de entrar e a Luceli depois de obter esses conhecimentos e absorver esses conhecimentos? Tá, tem duas coisas aí. Uma que eu não estaria aqui conversando com você com essa calma se eu não tivesse feito esse trabalho, porque eu sempre fui muito recolhida, mais tímida, então eu não teria essa coragem, né, de me expor né? E uma das coisas que agora eu lembrei, que eu sempre gostei, que quando eu comecei o trabalho do Petro, tinha uma coisa de que eu ia ser mais verdadeira. E eu adorei isso. Adorei pensar que Essa era a filosofia do patchwork. que desenvolvendo o trabalho do patchwork comigo, eu ia ser mais verdadeira. E isso foi uma coisa também que eu gostei muito no começo e que me atraiu, sabe? Porque eu acho que a gente sabe, né, dessa história, que você vai botando camada, sabe, do que a família fala, do que os pais falam, do que a sociedade quer, e de repente você pensa que você pode ser mais verdadeira, não tem que... Eu não tinha uma coisa racional, assim, então eu não vou fazer isso, ou então você como. Mas essa ideia de poder ser mais verdadeira me encantou. Tirar essas roupagens, né, depois a gente familiares. vai aprendendo tudo isso, né? Mas assim, no primeiro momento eu não tinha essa ideia, mas foi uma coisa, acho que de alma mesmo, que me encantou de pensar isso, de achar que eu podia, sabe? E eu acho que hoje o trabalho do Pector me proporciona ser quem eu sou.
de me expor, de falar o que eu penso e o que eu sinto, sendo quem eu sou. E é interessante você falar isso porque a gente vive numa sociedade, me dá a sensação de que é como se fosse uma Matrix, né? Eles querem... É como se todos devessem ser iguais, né? Tem que ser dessa maneira, fazer isso, estudar isso, tal. E você traz uma ideia que, igual você falou no começo, é libertador. Você e esse ser verdadeiro com você, não é que é uma coisa simples, pelo contrário, né? É uma coisa complexa, que é a luta para você ser cada vez mais você mesma, né? E eu acho que é um processo mesmo, né? Que você vai vencendo etapas, né? Cada vez mais, né? Essa busca da essência da Lucely, assim, dentro do Patchwork, como foi, assim? Tiveram várias roupagens que tiveram que ser tiradas para... foi cheio de desafios, né? Com certeza, né? Não foi uma coisa fácil, eu acho, né? Foi um trabalho com desafios, né? Mas eu acho que faz parte. Porque cada vez que você encara o seu fantasma pessoal, o seu medo pessoal, né? Ele fica menor, né? Você vai tomando mais posse de quem você é. Então, eu acho que o trabalho te leva para um lugar de mais leveza, na minha opinião. E quando você traz essa ideia de essa liberdade no sentido assim, essa busca por você mesma, muitas vezes a gente vê que, não, é tudo feliz, é tudo uma alegria. Não, né? É um trabalho que muitas vezes você tem que passar por rochas, por montanhas, né? Com certeza. Altos e baixos para... Que a vida, eu acho que é sobre isso, né, Lucely? Não é só a gente curtir ali, ir pra praia e tomar um sol. É sobre ir em busca dessa essência, dessa unidade, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que não dá para ter a ilusão de que você vai ficar zen o tempo todo, entendeu? Isso não acontece, né? Somos humanos, como a gente falou, né? Então, tem os altos e baixos, mas eu acho que os altos e baixos, quando você não desenvolve um trabalho pessoal, eles são mais fundos e mais difíceis de sair. E quando você desenvolve um trabalho pessoal, eles vão ficar... O alto e baixo, quando você pisa, você vai pisar no buraco, não adianta, faz parte. Mas aí é mais raso, sabe? É mais fácil de sair, porque você sabe que aquele não é o seu lugar, você conhece outras partes suas, outros momentos seus, então eu acho que fica mais fácil. Fica mais raso, o buraco, não fica tão fundo. Mais fácil de sair do buraco, mais fácil, né? de sair. Porque eu estava vendo ontem uma entrevista do Djokovic, o jogador de tênis, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, cara, todos nós perdemos a cabeça, mas a diferença entre eu, no caso ele, que é o GOAT, né? O melhor de todos os tempos, ou um dos. Ele fala assim, o tempo que eu demoro para voltar para eu já estar de volta ali, né? Que isso, você me trouxe um pouco essa ideia de... Muitas vezes a gente pode se perder no caminho e, não tá totalmente presente. Mas a diferença, não digo só na espiritualidade, é quem consegue cada vez mais voltar pro eixo mais rapidamente, né? Não quer dizer que você não fica bravo, não tem raiva, não, sabe, assim, não tem medo, você sente tudo isso, mas você se permite sentir e atravessar. Faz parte, então, aqui é sentir triste muitas vezes, sentir raiva. Sim. E é legal esse seu ponto, porque são sentimentos humanos, né? Senão a gente provavelmente não seria humano, né? A gente seria outra coisa. Estaria, né, em outro lugar. E essa ideia que você traz, então, é de saber que isso existe e deixa isso, sinta isso, não reprima esse sentimento. Deixa ele vir e respeite-o. Sim. É seu, né? Você tá sentindo, é seu, vamos olhar, enfim. Isso é o meu jeito, né? Vamos encarar. E você trouxe, quando a gente entrou nessa ideia, essa questão da espiritualidade
Porque espiritualidade é algo legal, é cool, é alegre, é feliz. Sempre tem aquela... Você está meditando num lago, numa praia. Mas você trouxe um ponto ali que é essa espiritualidade do dia a dia. É mais ou menos por aí? Como... Sim, que até a página do Instagram, que é @espiritual, né, com underline depois do SPI, underline ritual, né? Vou colocar também na descrição, para quem quiser acompanhar, é muito legal. São temas que você já vive, né, Luceli? Então é interessante ver como já está enraizado dentro de você essas ideias. Né? Sim, é um trabalho que eu faço com a minha amiga Thaís Guimarães e que trabalha comigo há muitos anos também, então a gente tem essa sintonia e é muito interessante, porque o trabalho flui com leveza, sabe? Assim, é muito interessante como o trabalho acontece e é fruto de todo o nosso aprendizado, de todo o nosso desenvolvimento, né? Então, e a intenção da página é trazer a espiritualidade para o cotidiano, sabe? É não ficar uma coisa separada. A espiritualidade é isso, meu dia a dia é outra coisa. Não, você pode trazer, né? Trazer essa consciência para o seu dia a dia. Não é algo que está longe. Não, vocês não trazem, tá. Aliás, está dentro, né? Vocês trazem algo mais próximo, né? Para as pessoas se conectarem mais com essa ideia de espiritualidade. Né? Sim, é. É interessante que se conecta muito, é por isso que eu acho que a gente acabou se conectando aqui para eu te trazer aqui no podcast, que é isso, é trazer a espiritualidade de uma maneira mais simples e mais próxima, né? Não, acho que não é nem simples, desculpa, próxima. Não, acho que tem uma simplicidade, mas também tem uma força, sabe? Tem um conteúdo desenvolvido. Né? Tudo que nós colocamos são coisas experimentadas, vivenciadas, que a gente sabe da solidez, do que é sólido, o que a gente está oferecendo, né? Como ideia, como exercício, como, sabe, meditação, enfim. E como que são essas você disse essas práticas, né? Quando você fala dessas práticas, o que são essas práticas? O que vocês elaboram exatamente, assim, trazendo mais para o concreto, podemos dizer assim? Práticas... Você disse que assim, você traz a espiritualidade de uma maneira mais prática, né? O que é essa questão prática? São meditações? São músicas? O que seria isso? A meditação é um ponto básico, né? Eu acho. E assim, às vezes eu acho que as pessoas com mais dificuldade de meditação, quando ouvem a gente falar em meditação, pensam que é uma coisa muito difícil de se fazer. Parar os pensamentos, né? Sabe assim? E na verdade, cada vez mais eu percebo o quanto um pouco que você faz, sabe? Se você parar 10 minutos, respirar, sabe? Conta a tua respiração, respira, isso você pode fazer andando, sabe? Faz diferença. Com constância, né? Sabe? Com constância é melhor ainda, né? Faz uma diferença no seu dia a dia, sabe? Te tira daquele lugar onde você está, vamos supor. Você está com uma questão emocional, aquilo está te incomodando, você está com uma questão mental que você tem que resolver, tanana, para, sabe? Respira. 10 minutos, sabe? Em qualquer lugar você pode fazer isso. Você não precisa ficar meia hora meditando, sabe? Porque senão não é válido, senão não adianta. Lógico, se você puder fazer uma meditação mais longa, é ótimo. Mas também dá para você fazer de outras formas. Dá para fazer meditar enquanto você caminha. Dá para você escolher uma forma de focar a sua energia de um jeito mais harmonioso, né? Pode ser se você gosta de pintar, pode ser se você gosta de fazer mandala, ou seja, pode ser um trabalho manual. Não precisa ser exatamente ali sentado como você nos vê nos vídeos. Né? Sabe, como é que você faz o seu canal de conexão. De conexão. E a meditação para você,
como ela se manifesta, né? Porque o que você está me trazendo aqui é que a meditação eu não preciso, então, só estar sentado ali e parar os pensamentos. Não é por aí, né? Porque às vezes não dá para parar os pensamentos, mas às vezes se você respirar, sentir o seu pé bem colocado no chão, levar a sua energia para o pé, imaginar aquela base da meditação, né? Imaginar você bem ancorado, né? Sentir raízes no pé, enfim. Se você se colocar dessa forma, você já vai mudar, sabe? A tua energia já vai para um outro movimento, né? Ela não vai estar tão aqui, ela não vai estar tão aqui, ela vai estar lá embaixo. Então, isso transforma a forma como você está se sentindo. E por essa ideia, quando você está com algo na cabeça, igual você tinha comentado, traz um pouco mais de clareza, né, para aqueles seus assuntos. Sem dúvida, sem que dúvida. Ajuda você a ter nebuloso. mais clareza. Escrever ajuda você a tirar da mente. É uma outra forma que você pode usar quando você precisa ter mais clareza. E é interessante essa técnica que você trouxe. Eu aprendi com você, usei muito, uso até hoje. Que é essa das raízes, né? E tem um símbolo muito forte, né? De você imaginar essas raízes se entremeando mais na terra, né? Entrando cada vez mais. E é muito simbólico, né? Porque mostra, assim, que a árvore, né? Ela só tá ali por causa das raízes, né? Se não tivesse as raízes, provavelmente essa árvore tombaria, né? E trazendo isso para a questão da meditação, se essas raízes, você consegue imaginar essas raízes fortes, mostra o quanto a gente consegue estar presente, né? Estar presente, né? Sim, e também se a gente usar a simbologia da árvore, que é muito legal, você também vê como a copa dela se abre, e como ela pode receber mais. Você entende? Do universo. Quanto mais Se ela estiver enraizada. Que interessante. Meditação é... Você pratica meditação todo dia? Pratico. Como é para você, assim, essa prática? Assim, quando você acorda? É à noite? Ou não tem muito um horário? Eu não tenho muito horário. Conforme o meu dia, conforme eu me sinto... Você consegue se adaptar a isso? E para mim também tem uma coisa que é fazer um exercício físico também muda a minha energia também. Então é uma coisa que eu pratico todo dia, o exercício físico. E isso para mim é muito bom. Então eu faço essa combinação. Exercício e meditação. Que não é uma coisa nova, né? O Osho lá, muito tempo atrás, fazia muitos movimentos de danças. E tem outras pessoas que também usaram essa técnica de dançar, de fazer muito movimento físico e daí parar para meditar. É interessante isso também. Eu gosto dessa ideia de ampliar a ideia muitas ideias, né? Ampliar esse conceito da meditação, né? Porque quando a gente lê e pesquisa, a meditação tem aquela coisa, né? Que você tem que estar aqui com o joelho, com aquela perna junta. E me traz a ideia de que a meditação não é necessariamente parada. Você pode estar fazendo uma meditação em movimento, dançando, mesmo parado. Ela é além... a gente não precisa se apegar à forma, né? Sim, sim. Não precisa se apegar à forma. Ainda bem, né? E para algumas pessoas, ter a forma é importante. Eu acho que isso é muito pessoal. Não dá para dizer é assim o assado, sabe? Mas ela não tem a forma no sentido de, assim, para cada pessoa existe a forma dela. Vamos dizer isso. É muito bom ouvir assim de você, porque eu, particularmente, eu sempre tenho essa ideia, não, a meditação tem que estar lá sentado e tem que estar assim, essa... E não... E às vezes não dá. E às vezes no nosso dia a dia a correria não dá, né? Eu me conectei um pouco com Mindfulness, que você consegue fazer essas práticas e afins no seu dia a dia, trabalhando, escovando seus dentes, sim, comendo, né? A meditação, ela é algo... Podemos refletir que a meditação ela é algo mais
do todo do que simplesmente de uma prática, né? Porque a meditação, pelo que você me fala, é o saber viver, é o bem viver, né? É uma forma de se religar, né? É uma forma de se religar. Você se utiliza de diversos tipos de meditação, seja com você e com seus pacientes? Sim. E você vê a transformação? Comigo eu sei que Vejo. foi uma transformação muito grande. Eu acho que é assim, você vê Nítido. na hora. Assim, a pessoa muda a expressão, muda, sabe, a energia, é bem, uma resposta bem clara, assim. E no sentido mais profundo da coisa, o que é meditação para você? Falei já, é me religar. Se religar. É. Então vai além do estar no momento presente, assim, se conectar com o seu lado mais sensível, podemos dizer assim, se conectar com a sua verdade. Essa é a... Agora vem uma resposta, assim, me conectar com a presença, sabe? Com a presença do meu campo energético, vamos dizer isso. Que não é só uma coisa ou outra. Interessante, Lucília, interessante. Meditação é legal, né? Que a gente vê isso em diversas religiões, diversos lugares, e cada um à sua maneira, mas eu gostei dessa sua explicação de se religar, né? Todas com essa sua proposta de se religar, né? Porque às vezes a gente quer acalmar, é só para acalmar, vem aquele tipo de meditação. Mas o só acalmar já é uma maneira de se religar, né? Sim. E aí eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é sustentar depois isso. Porque a gente às vezes faz um trabalho super legal numa meditação, ou num grupo, ou num workshop e tal, vai para um espaço mais suave, vamos dizer assim, né? Lugar para aquilo. Ou né? de mais alegria, ou sabe assim, e depois é difícil sustentar esse lugar, né? Logo você perde ele, né? E eu acho que isso é um exercício hoje em dia, assim, para os tempos que a gente está vivendo, de transição, né? Que está geral, né? Uma transição acontecendo cada um do seu jeito, né? E sustentar uma energia mais consistente, que não seja tão altos e baixos e tudo mais, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que treinar. É aquela ideia de não precisa, no caso específico da meditação, né? Não precisa meditar 2 horas um dia, né? Mas se você meditar 15 minutos todo dia, se você fizer algo com um padrão, com uma constância, é mais importante do que fazer ter diferentes polos, né? Eu acho. Ajuda você a sustentar uma visão mais confiante da vida, mais cooperativa, mais amorosa. Com mais respeito a si mesmo, né? Mais respeito a si mesmo e ao outro, que daí reflete, né? Isso que você me fala é muito além da meditação, né? Em tudo na nossa vida, seja o nosso trabalho, o horário que acorda, o que a gente vai comer, o exercício. É legal essa visão de consistência, né? E trazer essa consistência que é, de alguma maneira, se conecta com a espiritualidade, né? Sim. Sim, não. Tá junto, faz parte. E eu, Luceli, fui saindo um pouco dessa ideia de meditação, mas já ficou claro para mim que assim, a meditação é algo que já faz parte da sua vida, né? Sim. Mas como que é a espiritualidade hoje com você? Como ela se manifesta, assim, a hora que você acorda, a hora que você vai tomar um café, que você vai atender seus pacientes, com suas netas ou netos, filhas? Então, não é uma coisa que eu penso, né? Como vai ser, mas é uma coisa que eu pratico, assim, sabe? Tá numa conexão, seja onde eu estiver, sabe? De me conectar mesmo nesse... Como é que eu vou te explicar isso em termos claros? Vamos ver. Porque é tão vivencial, né?
É até um pouco pensado, né? Não é uma coisa difícil pensada, sabe? Assim, mas eu pratico a minha conexão mesmo com o meu superior, com a minha energia, com o meu eixo, com a luz, né? Eu pratico essa conexão sempre, em vários momentos do meu dia. E como são essas... E isso me dá âncora, sabe? Isso me dá tranquilidade, isso me dá confiança. E quando eu faço isso, eu também me entrego para o que vem. Eu não tenho medo, não fico insegura, sabe? Eu me entrego para o que acontece. Quando surgem essas oportunidades ou essa intuição, você não fecha ela, você deixa ela se expandir. Eu deixo acontecer confiante de que eu estou onde eu tenho que estar, fazendo o que eu preciso fazer. Como eu falei, nessa grande ordem divina, sabe? Eu estou ali, fazendo parte disso. Você como uma manifestação ali de deixar isso, as oportunidades, o que aparece na sua vida fluir. Sim. E também olhando para o que não flui, né? Aprendendo com aquilo, você fica né? olhando para a parede, né? Você quer, a parede não sai do lugar, não acontece nada. Vem, intuição. Aí você fala assim, não, peraí, vamos ver onde flui. Que lado que tá fluindo? Porque aqui não tá. Não é tipo assim, vou mandar uma mensagem, um WhatsApp aqui pra intuição. Intuição, cadê você, né? Não é... Às vezes você tá querendo uma coisa que a sensação que dá é que você tá olhando para a parede, né? Que não sai dali, né? E aí não acontece, não anda, não nada. Aí você tem que olhar para o lado, sabe? Falar, vamos ver, aqui tá aparecendo, aqui tá fluindo, vamos por aqui então. Saber reconhecer aonde está indo e aonde não está indo para deixar o caminho fluir. E não ficar, às vezes a gente fica apegado na ideia, né? Que tem que ser aquilo daquele jeito, né? Na metodologia do Petrol, a gente usa uma palavra que é obstinação, né? Você fica obstinado querendo aquele resultado. E às vezes não está na hora do resultado, não é aquele resultado, e ele pode vir de outro lado, se você permitir, né? Agora você fica olhando para a parede, não acontece. Você fala isso, é complexo, né? Porque às vezes a gente tem um objetivo na nossa vida, né? E a gente quer que seja, eu falo por mim, tá? Que seja exatamente como a gente planejou, né? Eu quero que seja assim porque eu planejei. E isso você não deixa a vida jogar junto, né? Você esqueceu que existe um universo, existe uma arquitetura ali que não é só da maneira que você pensa e raciocina, né? E às vezes você permitir que o imponderável aconteça, que as coisas fluam de outra maneira, né? É para o melhor, né? É para ficar melhor do que você imaginou. Você tem que abrir para isso, né? Entregar para isso. Não está indo por aqui, é mais ou menos o que eu falei, né? Vamos olhar para o outro lado. Como é que é esse que está aparecendo, que está se apresentando? É muito, muito interessante essa sua visão, assim. Porque para mim, eu sou muitas vezes uma pessoa que sempre tenta trazer para esse lado mais... Tenta ir mais para o ipsis literis ali, né? E quando você traz essa ideia, é realmente muito libertador, né? Muito fluir, né? Eu sempre falo aqui, às vezes, nos podcasts, é um pouco do... Eu gosto muito dessa ideia do mar, né? Aqui a gente vive... Existe um oceano gigantesco e existe aquelas expressões que são aqueles mares, né? O mar não fica perguntando pro oceano ali, olha, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, será que será que eu vou ser grande? Não, ele só é o mar, né? Da maneira dele, da maneira como tem que ser, né? Ele só é. Ele só é, exatamente. Verdadeiro como ele é. Eu acho que aí a gente volta para a história de ser verdadeiro, né? É isso, Luceli. Eu acho que, poxa, para mim está sendo muito... Eu sou muito privilegiado, né, de poder trazer essas ideias para cá, de poder debater isso, né? Porque é algo que, para mim, pelo menos, se não fosse... entendendo e saber que existe esse lado mais espiritual, não sei como eu viveria, né? Muito disso eu devo a você, porque eu acho que eu estava ali foi um momento para mim que eu comecei a ver um pouco além desse nível concreto, né? E você
me ajudou a ampliar um pouco essa visão, seja com práticas, né? E muitas vezes práticas que não precisam ser complexas, né? Não precisa você se conectar com algo, não, é simplesmente estar presente, né? Não é algo extraordinário, é simples, mas exige uma consistência, né? Exige um trabalho, né? Por trás, né? É. Mas é simples, concordo. É isso, Luceli. Eu acho que a gente teve aqui muitos assuntos. Teve alguma coisa que eu acho que a gente não passou? Não, eu acho que não. Eu acho que nós falamos bastante, né? E teríamos assunto para muito mais, mas estou feliz de ter vindo e da gente ter feito essa troca, essa conversa juntos. Foi ótimo. Luceli, eu agradeço demais pela sua presença. Já falei antes, mas pô, muito interessante e profundo poder ter uma pessoa que tivemos um trabalho tão junto, sabe, de explorar esses lados da consciência, de se conhecer, de eu poder ter me conhecido um pouco mais com você. Então eu agradeço muito, tá? Você tem alguma mensagem para o público, alguma mensagem final ou é Sei. isso? Acho que não. Acho que eu poderia, com mensagem final, eu poderia dizer que a gente precisa confiar no processo pessoal de cada um de nós, sabe? Confiar no processo que a gente está vivendo, porque ele vai levar, vai abrir caminhos, né? Às vezes a gente não vê na hora, mas a gente precisa confiar que vai acontecer. Então, acho que é isso. Num tempo que a gente está em tanta transição, acho que é bom confiar no processo pessoal de cada um. É isso, Luceli. Obrigada, Matheus. Foi muito bom. Eu que agradeço. Queria também agradecer aqui, um agradecimento especial à Nova CIA, a agência de comunicação Nova CIA, que nos concedeu esse espaço maravilhoso. Se não fosse esse espaço, a gente não estaria aqui conversando sobre essas ideias, sobre essas questões. Um agradecimento especial ao Wendel e ao Alê, que estão atrás das câmeras fazendo essa arte, essa magia que ia acontecer. Então, cara, muito obrigado, vocês são os caras, valeu mesmo. E é isso. O Religare Podcast fica por aqui. Se você gostou, comente, compartilhe. Se de alguma maneira essa mensagem ressoou, entrou em consonância com você, passe essa mensagem adiante. Passe para quem você sinta que também possa aprender um pouco com isso, como eu estou aprendendo aqui com os meus convidados, tá bom? Meu muito obrigado. Religare Podcast fica aqui. Pode dar um tchauzinho aqui para essa câmera, viu, Luceli? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até.